pensar de que forma que eu, uma mulher branca, professora de uma escola da rede privada de ensino, uma escola que é uma escola de elite, como é que eu poderia propor um trabalho, né, que pudesse, enfim, que eu pudesse levar uma proposta de trabalho com uma literatura antirracista, pensando de que forma eu poderia trabalhar isso. Na época, ao longo do curso, no ano que eu estava fazendo o curso, em 2017, eu estava fazendo um projeto junto com um colega do professor de geografia, um projeto disciplinar, sobre movimentos migratórios, e o livro que deu start para esse projeto foi um livro cuja personagem principal era uma menina negra. Uma história real de uma corredora somali que participou dos Jogos das Olimpíadas de 2008, depois ela ia participar em 2012, enfim, e teve toda a questão da imigração dela por questões de conflito na Somália. Foi bem legal o trabalho na época, a forma como a gente conseguiu trabalhar essa obra com os estudantes, principalmente tirando muitos deles, né, se não todos, das suas zonas de conforto, né, pensar no outro, pensar num contexto diferente do deles, daquele mundo que eles conhecem, mas ao mesmo tempo, enquanto eu estava lá nas aulas da especialização, eu pensava, bom, mas esse livro ele não era escrito por um autor ou uma autora negra, né? Então, o trabalho foi bem legal, o projeto todo, enfim, todo o trabalho depois de escrita, mas eu pensei, bom, para o ano que vem eu quero poder trazer para a sala de aula autores e autoras negras para poder aprofundar esse debate, né? Eu já tinha percebido que tinha havido uma abertura, né? Então, que funcionaria essa proposta com esses estudantes. No ano seguinte, então, em 2018, eles realizaram, dentre outras leituras, eles realizaram a leitura de 3 obras, né? Que foi o Hibisco Roxo, da Chimamanda, o Beijo na Parede, do Jefferson Tenório, e também, obviamente, como a gente vai falar hoje, o Cartas para Minha Mãe, da Teresa Cárdenas. Foram lidas, assim, ao longo do ano, né, durante os trimestres. E o Cartas para Minha Mãe foi um livro que foi muito legal de trabalhar. Houve também, o Beijo na Parede também teve essa identificação, mas o Cartas para Minha Mãe teve uma identificação muito grande com as meninas, pela questão dessa transição da infância para a adolescência, que é uma fase, né, que é um perfil dessas estudantes, né, do ensino fundamental 2, é um momento de muitas mudanças, né, então teve essa identificação com essa personagem. Então, foi bem legal de trabalhar essa obra com esses grupos. Essa leitura, uma das coisas que eu acho que foi bem interessante foi de poder trabalhar uma obra que a gente pudesse debater o racismo fugindo um pouco daquele lugar comum do somos todos iguais, né? Algo que às vezes algumas escolas fazem alguns projetos que são legais, enfim, mas acabam não saindo, não aprofundando muito o debate, né? Às vezes trazendo não discutindo a forma como o racismo ele acontece, né? De forma estrutural. E o Cartas para Minha Mãe foi um livro que eu percebi que foi possível de trabalhar isso com os estudantes. Uma das questões que foi que foi bem discutida naquela época foi a forma como a autora apresenta ali nas cartas a avó dela, que é empregada doméstica, então essa perpetuação da mulher negra nesse espaço, né, nesse posto de trabalho, a gente conseguiu fazer uma relação
tentar fazer os estudantes observarem como que isso acontece na prática, como que isso acontece no entorno deles, né? O que nos fortalecia muito é também uma união, né, do grupo de professores, né? Então, quando a gente coloca, às vezes, uma leitura como uma obra interdisciplinar, por exemplo, tem mais voz, tem mais professores juntos para defender esse trabalho. Então, às vezes, nós tivemos... Então, quando a gente tem um grupo maior de professores, é mais fácil da gente bater o pé, e não é assim. E eu acho que ele também... quando eu trabalhei, o Teresa Cárdenas não tinha, ele não estava no plano nacional, né? Mas eu acho que estar no plano nacional, eu acho que também é um amparo muito importante, porque, assim, é um carteiraço que né, acho que, apesar de ser errado, a gente tem que estar sempre se explicando, né? Mas é que acho que a gente aprende, a gente começa a dar aula e a gente acaba trazendo isso para a gente, né? Então, também é uma forma, é um carteiraço, assim, olha, tá no plano nacional, não é eu que estou inventando isso, né? Com relação à questão do abuso sexual, a experiência que eu tive, né? Porque o livro, ele é muito legal a forma como ela coloca, porque é uma menina contando, né? Então, ela sabe que é errado ela entrar no quarto da prima, ver a prima com a camisola aberta e o padrasto ali, o namorado da tia, olhando para a prima. Ela sabe que aquilo ali é uma situação que é errada. Apesar dela não nomear, quando ela escreve na carta da mãe que aquilo foi um abuso sexual, ela sabe que aquilo ali está errado. E olha, assim, foi muito legal a experiência de debater isso em sala de aula. Eu acho que talvez por já as turmas já trabalharem essa questão lá em ciências, por exemplo, que trabalhava a questão da sexualidade, enfim, foi um tema que foi mais fácil de discutir claro, dentro desse contexto desses estudantes, né? Foi muito legal porque a gente conseguiu também debater bastante sobre sororidade, porque o que acontece ali? A gente tem duas primas que até então ali ela era prima, né? Ela não sabia ainda que elas eram irmãs, mas a gente tem duas primas ali, ela não se sente bem-vinda naquela casa, ela não se sente amada, não se sente acolhida, né? Aquela prima não tá nem aí para ela, trata ela mal, mas ela passa por cima disso, independente de qualquer coisa, porque ela percebe que ir lá pro quarto da prima, levar a cama dela para lá, é uma forma de ela ajudar a prima e evitar que a prima sofra, então, aquela violência. E a prima, por outro lado, mesmo não querendo, mesmo não admitindo, ela quer que a nossa narradora ali, que ela continue no quarto. E mesmo as duas até então não tendo um laço ali, né, que depois acaba surgindo. Então é bem legal como isso também acabou despertando essa discussão sobre sororidade, né, principalmente entre as meninas ali, de perceber que não é porque eu não me dou com a minha colega que eu preciso necessariamente ser contra ela, enfim, foi bem bacana. É legal também uma coisa que eles estão muito acostumados, pelo menos assim, da experiência que eu tenho, em fazer uma leitura, são muito acostumados com romance em prosa, né? Então, quando eles recebem um livro que são cartas, tem muitas lacunas na leitura, né? Porque de uma carta para outra aconteceram 1000 coisas, né? Ela tá contando ali para a mãe dela, e aí eles me viam na posição de professora como se eu soubesse, como se eu sou a professora, tu deve saber, né? Se tu pediu pra gente ler esse livro, tu sabe o que aconteceu entre uma carta e outra, não é assim. E é legal porque eles professora, mas o que aconteceu? Mas, e fizeram isso, fizeram aquilo, e é interessante que eles fizeram uma leitura, muitos ali, né, nos grupos surgiu, de que a mãe dela teria cometido suicídio. Porque ela disse que, você disse que você ia embora, tem um trecho lá de uma carta que ela fala assim, e aí eles queriam saber se era mesmo, se eu sabia se era, eu disse, olha, não tem como eu dizer para vocês, né, a gente pode, é uma escritora que tá viva, a gente pode perguntar para ela, né, aí eles, mas será, enfim, vamos chamar ela para vir aqui no colégio, enfim, se fosse na época da pandemia, podia fazer por vídeo, né, aí, mas é bem legal, assim, a forma como eles
foi diferente para eles a leitura de uma obra com uma estrutura narrativa diferente daquilo que eles já estão acostumados, assim. Bem, então, pensando na disciplina, né, de afro-latino-americana, o que a gente faz ali? Qual é o recorte? Nós estudamos apenas autores negros, autores e autoras negros e negras, né? Já é super difícil fazer esse recorte, porque a gente vem lá desde o século XIX e chega no século XXI pensando qual foi esse percurso, qual foi esse caminho para chegarmos às escritas negras da atualidade. Fora da disciplina de literatura afro-latino-americana, eu também trabalho com autoria negra nas disciplinas de literaturas hispano-americanas, de cultura hispano-americana e, inclusive, de língua espanhola. A Teresa Cárdenas é uma autora que a gente trabalha na língua espanhola 1, quando eu assumo essa disciplina, já que a gente faz algumas leituras ali também. Então, os alunos ingressam no curso de letras e já no primeiro semestre eles vão ter essa abordagem, né, pensando nessa autoria negra latino-americana. Então, para falar um pouquinho mais da Teresa, né, eu quero apresentar essa mulher para vocês, para quem não conhece. A Teresa Cárdenas é uma escritora que vem com bastante frequência para Porto Alegre, ainda bem, ela vem bastante para o Brasil, ela tem os seus livros todos traduzidos para o português, e me chama muito a atenção falar especificamente sobre a Teresa, porque ela é uma autora que ela consegue transitar em vários gêneros literários, né? Então, a gente vai ter o Cartas para Minha Mãe, que como vocês leram ou já conhecem essa escrita, se trata dessa escrita do gênero cartas, diário, né, que a gente vai ter aquelas características específicas, escrita em primeira pessoa, que sabe que está contando uma história para alguém, existe um interlocutor. Em geral, quando são diários, eles são datados, aqui no caso não existem datas, mas existem essas cartas, que como bem foi falado, né, nós temos esses espaços entre uma e outra, que a gente não sabe muito bem o que acontece. Então, a Teresa desenvolve muito bem esse gênero. Ela também tem romances históricos, e aqui eu tenho para vocês O Cachorro Velho. Eu não sei onde é que anda a minha edição em português, eu estou com a minha edição aqui em espanhol, Perro Viejo. Então, é um romance histórico, né, uma história que se passa no século XIX, que vai ter como protagonista esse homem que ninguém sabe o nome, mas que ele é chamado de Cachorro Velho, porque ele está sempre tentando reconhecer as pessoas pelo olfato, porque ele foi separado da mãe, né, quando bebê, e ele passa todo o tempo tentando encontrar o cheiro da mãe nas pessoas que ele vai encontrando na vida. Vejam que a gente já tem aí uma intertextualidade importante com o Cartas para Minha Mãe, né? Então, a Teresa, ela trabalha muito com essa questão memorial da família, né? Isso vai aparecer, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Então, é um romance histórico, recomendo também a leitura. A Teresa também tem um livro de contos, tá? Traduzidos aqui para o português, Os Contos de Olof. Eu não sei se ele é muito fácil de encontrar. Eu ganhei esse livro do Antônio Shimerneck, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, que ele trabalha com editoras aqui em Porto Alegre, e ele me conseguiu, inclusive, esse texto que era um livro para divulgação. E os Contos de Olof, eles vão contar o início do mundo, o início do homem e tal, a criação, a partir de uma perspectiva africana. Então, a gente vai ter, por exemplo, a criação do mar, a criação do vento, a criação do ser humano, a partir de uma perspectiva africana aqui nos Contos de Olof. E o último livro dela publicado aqui no Brasil é o Mãe Sereia, que é um livro infanto-juvenil, né, dedicado ao público infanto-juvenil, e maravilhoso. Essa edição é um primor, ela é linda demais, com as ilustrações, e ela vai contar um pouco dessa história da travessia no navio negreiro,
né, e o quanto essa entidade, que é Iemanjá, acompanha essas pessoas que estão na travessia. E também aproveito esse espaço para dizer que logo menos a Teresa vai estar publicando o seu livro de poemas aqui no Brasil, e esse livro de poemas vai sair pela editora Figura de Linguagem, que é uma editora porto-alegrense, também coordenada pelo Luiz Maurício, que já foi citado aqui pela Gabriela, né, é o Luiz Maurício de Azevedo e a Fernanda Bastos, que criaram essa editora Figura de Linguagem, que é uma editora que publica autores negros e que tem cotas para brancos, né? Então, eles vão publicar os poemas da Teresa Cárdenas, e essa publicação vai sair em formato bilíngue. Sim, a gente tem trazido a Teresa sempre que a gente pode aqui para os eventos. E essa publicação vai sair em formato bilíngue, e eu preciso dizer que me sinto muito honrada de comunicar que eu sou a tradutora do livro de poemas da Teresa Cárdenas, né? Então, eu entrei como cotista na Figura de Linguagem para fazer a tradução dos poemas. Gente, vocês vão ver o que vem por aí. Se o Cartas para Minha Mãe já traz todo esse debate que a Gabriela trouxe aqui, vocês também estavam questionando e querendo saber mais sobre isso, quando acessarem os poemas da Teresa Cárdenas, vocês vão ficar enlouquecidos. Porque é justamente, né, a gente pensar em como traduzir a fome, como traduzir a pobreza, como traduzir os abusos, como traduzir o racismo e o preconceito. Né? Vamos lembrar que a Teresa Cárdenas vive em Cuba, né, que é um país que tem uma história bastante peculiar, que eu não vou entrar aqui, né, em discussão sobre isso, mas que, então, tudo o que acontece com ela lá, ela consegue expor nesse livro de poemas, e que vocês vão ter acesso logo, logo, e vão ver o quanto foi corajoso da parte dela, né, expor muitas das suas vivências. E aí, eu vou voltar para o Cartas da Minha Mãe, e já vou fazer um gancho com a Conceição Evaristo e a proposta dela das escrevivências, né? Então, a Teresa Cárdenas, ela fala aqui essa edição que eu tenho do Cartas para Minha Mãe e do Cachorro Velho, elas são aquelas publicações que saíram no Canadá. Tem uma outra peculiaridade também das publicações da Teresa, que embora ela seja cubana e ela se apresente como uma escritora cubana, ela publica muito fora do país. Isso tem uma explicação, né, gente? Cuba não publica os seus escritores porque não tem papel. Tem papel para imprimir os livros. Então, eles não conseguem publicar dentro da ilha. E eles precisam sair e publicar fora. Então, o Cartas para Minha Mãe, inicialmente ele tinha outro título. Quando ele foi publicado pela primeira vez em Cuba, ele se chamava Cartas al Cielo, Cartas ao Céu. E aí, quando ele foi para a segunda edição, que então essa editora canadense foi publicar, que é o Groundwood Books, eles acharam que esse título era muito religioso, Cartas ao Céu, uma coisa meio Deus, sei lá. E essa editora propõe a alteração do título, para então Cartas a Mi Mamá, né, Cartas para Minha Mãe, e que depois, então, foi o título que saiu sendo traduzido no mundo, tá? Então, tem essa peculiaridade, né, desse mercado editorial que, às vezes, está ali, muito em cima desses escritores. O Mãe Sereia, ele foi publicado concomitantemente no Brasil e na Espanha. Tá? Se vocês pegarem a versão em espanhol do Mãe Sereia, ela é exatamente igual a essa aqui. Ela não é simplesmente uma... São duas publicações. Inclusive, a do Brasil saiu antes da Espanha. Então, primeiramente, a gente teve acesso
A Mãe Sereia em português para depois ter o acesso em espanhol. E agora o livro de poemas vai ser publicado no Brasil de forma bilíngue. Então vejam o quanto a Teresa Cárdenas está transitando pelo mundo, né? E aí, pegando esse gancho com a ideia das escrevivências, né, da Conceição Evaristo, eu quero comentar um pouquinho também sobre alguns textos que eu deixei disponível com a professora Caroline, que ela vai disponibilizar, tá? Pensando em que tipo de teorias que a gente pode aplicar na análise dessas obras de autoria negra. Por que a gente precisa pensar em teorias específicas para essa autoria negra? Porque quando a gente pensa na literatura como essa literatura universal, vocês sabem que dentro da literatura universal não estão incluídos os autores negros, não estão incluídos os autores indígenas. Essa literatura dita universal, esse cânone da literatura ocidental, lá do Harold Bloom, para quem já leu, é um cânone ocidental. Então, a gente tem um costume de leitura que é um costume, que é uma aplicação teórica ocidental. Quando a gente acessa essas outras literaturas, nós temos outras formas de ler esses livros. E eu vou explicar para vocês. Por exemplo, a Conceição Evaristo, ela tem uma fala, porque essa ideia das escrevivências, ela não é um conceito ainda, né? Ele está em construção. Mas ela fala muito sobre isso em vários eventos, inclusive de forma oral, né? E ela escreve também sobre isso. Então, ela diz aqui, eu quero fazer a leitura de um trecho, né, da Conceição Evaristo numa entrevista. Ela fala o seguinte: acho que a dificuldade da academia em lidar com os nossos textos, dizendo que nós só contamos memórias, é porque é uma memória que, justamente, a academia não quer saber. Sonegaram nossa história. Sabemos muito pouco da trajetória dos africanos no Brasil. Sabemos muito pouco dessa trajetória de protagonismo. Nossa história de resistência é muito pouco contada. Até os anos 80, a ciência histórica valorizava a canetada da princesa Isabel e não a história dos quilombos. E por isso também a academia tem dificuldade de lidar com os nossos textos de memória. Assim como nega o nosso passado de protagonismo, nega o nosso direito à memória. Acho que a literatura é um espaço em que a gente pode reivindicar ou afirmar o nosso direito à memória. Então, pensando nisso, eu já ouvi determinadas críticas, né, com relação à autoria negra, dizendo que esses textos são muito repetitivos, que são textos que, ao abordar, né, trazer essa abordagem memorialística, eles estão falando sempre da mesma coisa. Inclusive, por vezes, a gente não tendo muita certeza se aquilo ali é um texto ficcional ou se é um texto ativista. E acho que muitas pessoas dizem isso. Os textos de autoria negra, eles não são literatura, eles são textos ativistas. Bom, então, o que a gente pode pensar a partir disso? É que essas pessoas não estão preparadas para fazer a leitura dessa autoria negra. Ou então, como a Gabriela disse, né, essa é uma leitura que desacomoda, desassossega, ela põe o dedo na ferida. E a própria Conceição Evaristo vai dizer: a nossa literatura não é para contar histórias para os senhorzinhos da Casa Grande, e sim para despertá-los dos seus sonos injustos. As histórias de autoria negra, elas são para incomodar, e elas são para falar sobre esses assuntos que são tabu, e que a gente não fala normalmente. E é por isso que quando um texto desse é levado para uma sala de aula, vai desacomodar e desestabilizar. Gente, isso não acontece só no Brasil, isso acontece em toda a América Latina. Existe uma pesquisadora canadense, Jane Govan, acho que é o nome dela, agora
depois posso passar referência para vocês, ela escreveu um artigo falando sobre as literaturas do desassossego. As literaturas, em francês, littérature de l'intranquillité, literaturas do desassossego. E que ela está falando das literaturas antilhanas de língua francesa. Está falando das ilhas onde se fala o francês. E que, de novo, são literaturas que estão ali para desassossegar e para incomodar. Eu orientei uma menina num TCC, agora ela está fazendo mestrado, e ela está estudando a Aina Césaire. A Aina Césaire é filha do Aimé Césaire. Não sei o quanto vocês conhecem dos intelectuais negros latino-americanos, mas, enfim, só para fazer um parênteses rápido, né? A Aina Césaire, ela é uma antropóloga da Martinica, e ela foi com uma colega nos velórios, isso nos anos 80, e ela gravou os conteurs. Os conteurs são os contadores de histórias, tá? Que vêm daquela tradição africana de contar histórias em festas de casamento, em festas de aniversário, inclusive em funerais. Então, ela gravou esses conteurs, ela fez a transcrição em creole, porque eles não falam francês, eles falam naquela língua misturada, e depois ela fez a tradução para o francês. E esse livro chegou para nós, aqui em Porto Alegre, e as meninas do francês estão traduzindo, já traduziram esse livro, e que vai sair pela Figura de Linguagem. Então, logo, esse livro, essas histórias dos conteurs da Martinica, vão chegar para vocês. E aí, no TCC, essa aluna estava analisando um dos contos, que se chama Julina. E, gente, assim, ó, chegou um momento, a menina super ansiosa e tal, ela dizia, professora, eu não estou conseguindo entender isso aqui, porque os personagens, eles vêm, as coisas vão acontecendo, e a gente não tem aquilo tudo explicadinho, que eu senti agora esse desassossego no relato da Gabriela, né, entre uma carta e outra, o que estava acontecendo ali, né? E nesse conto dos conteurs também, os personagens vão e vêm, eles dizem uma coisa, depois eles dizem outra. A gente não tem aquela linha narrativa que a gente está acostumado com a leitura ocidental. E aí, a guria estava toda desesperada, eu não sei o que fazer, não sei o que, e eu disse para ela, calma, olha só, nem tudo deve ser dito. Tem coisas que não se dizem. E, inclusive, essa é uma frase que está no conto e que passou a ser o título do TCC dela. Tem coisas que não se dizem. Uma análise do conto Julina, blá, 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 que eu posso depois passar a referência para vocês também. Então, gente, o que eu tenho para dizer com relação a isso é que nós precisamos abrir a nossa cabeça para fazer essas leituras de autoria negra, de autoria indígena. A gente tem que pensar de uma outra forma. Eu tive a experiência de fazer aulas de Guarani, e no primeiro dia de aula, o professor chegar e dizer assim, ó, gente, a partir de agora vocês são crianças. Vocês são crianças e vocês estão aqui para me ouvir, porque vocês precisam esquecer tudo que vocês sabem e abrir a cabeça de vocês para outra coisa. E assim nós ficamos como crianças, ali com a mentalidade aberta para essas outras leituras. Então, essas questões que vão aparecer no texto da Teresa e que a gente vê em vários textos de autoria negra, família e ancestralidade, tá? Isso sempre vai aparecer nas autorias negras. Questões de pobreza, violência, fome, racismo, sempre vai aparecer nas autorias negras. O mítico, que vai nos levar para os orixás, para as entidades, para as tradições de matriz africana, vão aparecer ali também, e aparece em Cartas para Minha Mãe, né? Naquele momento que a Lilita tá com um problema de saúde, né? E eles não sabem resolver o que é, e daí começam os banhos de desporro. Eu não sei como é que tá a tradução, mas eu acho que são os despachos, né? Alguma coisa assim. E aquela pessoa que vai lá e que fuma o tabacão e que faz umas rezas estranhas ali.
Isso está no texto da Teresa, né? E também está o ativismo. Também está o ativismo. Naquele momento que a narradora diz que ela se nega a passar o pente quente para alisar o cabelo.